dia, irmãos. É um grande prazer estar aqui de volta com os irmãos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui nós vemos a primeira maneira que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus. Ele está falando sobre as Escrituras mesmo, esse documento que nós chamamos a Bíblia, e fala que é inspirada por Deus. Eu fui criado numa igreja que não cria muito nas Escrituras. Para a minha igreja, a Bíblia era apenas um exemplo de literatura hebraica, né? Mas se você tomar aquele passo, você acaba sem nada. Porque você não sabe mais como é Deus, você não sabe mais o que é certo, o que é errado, você não sabe mais quais são os caminhos de Deus, você não sabe se Deus é um ser pessoal ou não sabe nada. Minha igreja acabava com uma mensagem mais ou menos assim: seja simpático e sua vida será mais simpática, né? Então, essa palavra é sobrenatural, é inspirada pelo Senhor, é inerente em que se trata do relacionamento de Deus com os homens. Aqui nós vemos o caráter de Deus, aqui aprendemos os caminhos de Deus. É precioso demais que o Senhor veio sobre homens, inspirando-os para escrever esse texto, né? Eu fico muito grato ao Senhor. Jesus falou assim: quem permanecer em mim e minhas palavras permanecer nele. Então, essas palavras têm que permanecer em nós. E note comigo que as Escrituras, ele fala aqui em Timóteo, as Escrituras são úteis para. A principal propósito das Escrituras é nossa transformação. Você pode ler aqui comigo a lista de coisas das quais as Escrituras são usadas aqui, né? São úteis para. É tudo: transformação pessoal, aplicação pessoal, mudança de vida. A gente entra em certos problemas quando começamos a tentar usar isso assim para filosofia, para metafísica, para um monte de outras coisas. Aí começamos a entrar naquelas disputas de palavras que Paulo fala que devemos evitar. Nós temos que ir aqui para digerir as Escrituras, para que se tornem a fonte de transformação em nossas vidas. Essa é o propósito principal das Escrituras. Mas dentro das próprias Escrituras, somos avisados que o que está escrito aqui não representa toda a palavra de Deus. Agora, não fique preocupado comigo ainda não. Eu vou explicar, tá bom? Eu não vou introduzir outro livro da Bíblia, não. Eu estou falando em outro sentido, né? Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala a letra mata, mas o Espírito dá vida. Eu li um artigo sobre um missionário, ele está trabalhando na Indonésia. Ele usou uma estratégia que não funcionou e ele acabou preso e encarando 10 anos na prisão. 10 anos na prisão na Indonésia teria sido uma sentença de morte para este americano, né? Mas um muçulmano lá da Indonésia abraçou a causa dele e conseguiu livrar ele da prisão. Mas falou com ele depois: eu sei que você está aqui para fazer bem para meu povo, mas tem que achar outra maneira de fazer, porque assim você vai acabar morto. Ele ficou desanimado, parou de praticar missões, e voltou para os Estados Unidos, mas não achou emprego à altura, então ele
ele acabou voltando para a Indonésia na escola americana lá, que paga bem, e é a escola que vão os filhos de diplomatas, de empresários, etc., né? E filhos de missionários também. Duvido que tem filho de jocumeiro lá, mas missionários assim de denominação, né? Porque é caro. Aí, um dia ele ouviu duas filhas de missionários no corredor conversando, e uma perguntou para a outra: onde está seu pai? E a outra respondeu: não sei, eu acho que ele está em tal ilha porque outra aldeia veio ao Senhor. Esse homem nunca tinha ouvido de uma vila toda se render a Jesus, né? Quase não tinha visto nem indivíduo se render a Jesus. Então ele ficou fascinado, fez umas perguntas, conseguiu ter um encontro com este homem e pediu que ele o discipulasse. Então o homem disse: tá bom, eu vou te ajudar, mas você tem que trazer um amigo muçulmano. Aí ele disse: eu não tenho. Ele disse: então não posso te ajudar. Você precisa ter um amigo muçulmano que seja rico para não querer nada de nós, que seja um muçulmano praticante, zeloso, e que tenha feito a peregrinação a Meca, a Hajj. Então, esse homem queria tanto ser discipulado que ele achou um homem assim, fez amizade com ele e trouxe. Por alguns meses trabalharam com esse homem rico, indonésio, muçulmano, e ele converteu, começou a andar com Jesus. Aí nosso amigo, o missionário, que quase foi na prisão, desistiu de ser missionário, ele ficou empolgado. Então ele pensou: agora eu sei fazer, porque eu olhei o outro fazendo, eu sei quais passagens usar do Alcorão para pregar Jesus, eu sei como apresentar a mensagem, eu sei qual contexto, eu vou fazer. E ele começou a fazer tudo igualzinho o outro. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. E ele não sabia por quê, estava frustrado. E um dia uma irmã lá do grupo deles falou com ele: irmão, não dá fruto quando você faz, porque você não deixa a Bíblia ser o que ela fala que é. Ele disse: como? O que você quer dizer com isso? Ele disse, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, você não deixa a palavra viver. Então, quando você fala, não produz nada. Aí ele começou a tentar deixar a palavra viver. E logo o ministério dele se tornou algo muito, muito frutífero. Ele tem um ministério entre muçulmanos agora fantástico. Não posso nem contar os detalhes por questões de segurança. Mas toda a diferença foi quando ele decidiu quando ele se esforçou para deixar a palavra viver. Qual é essa palavra que a gente deixa viver? João capítulo 1 fala assim, na maioria das traduções em português: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, essa tradução verbo, e eu acho que é traduzido assim, porque é o único lugar em toda a Bíblia onde traduz assim. A palavra no grego é logos. Em todos os outros lugares é traduzido palavra, né? Eu acho que eles traduzem verbo aqui, porque senão, em versículo 4, eles teriam que falar: a vida estava nela. Eles não querem se referir a Jesus, que fica óbvio depois que isso é Jesus, que ele se tornou carne e habitou entre nós. Eles não queriam se referir a Jesus com pronome feminino, né? Então mudaram da tradução natural, que seria palavra, para verbo. Então, falando com os irmãos hoje, eu vou usar logos, tá bom? A gente deixa no grego. Mas o que é a palavra eterna, viva. Então, vamos ler isso. No princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí fala um pouco sobre João Batista. E depois, versículo 10, o Logos estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram assim. Versículo 14, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É fascinante demais essa passagem, né? É meio difícil de interpretar também, né? As primeiras 100 vezes que eu li isso, como logo depois de converter, eu lia, pensava, como? O quê? Mas está falando aqui, esse eterno Logos é quem? É Jesus. E foi pelo Logos que tudo foi criado. Vocês sabem, é interessante para nós hoje em dia meditar nessas coisas, porque você, na sua educação formal, você foi ensinado implacavelmente a ser um materialista. Todos os sistemas de educação formal no mundo hoje usam o iluminismo como base. É um movimento filosófico de França e Inglaterra. E a epistemologia do iluminismo só podemos saber o que podemos provar. Só podemos provar coisas que são materiais. Então, a educação toda, no mundo todo, é implacavelmente materialista. Então, eu pergunto para grupos de cristãos hoje em dia, antes de ter planetas e estrelas, antes de ter matéria física, havia um universo? Eles não sabem responder. Eu vou fazer a pergunta para vocês, por que não? Antes de ter realidade material, tinha um universo? Eu acho que a gente pensa que tudo começou com o Big Bang. Mas não começou, não. Antes de ter qualquer realidade material, teve inteligência, teve propósito, teve emoções, teve decisões, tinha tudo que se relaciona a nós, que nós fomos feitos na imagem e semelhança de Deus. Deus não tem início, Ele é eterno. Existia uma realidade espiritual muito desenvolvida antes de ter qualquer coisa material. Né? E o que aconteceu entre não ter nada material e ter material? O universo não tinha estrelas, não tinha planetas, e não tinha nada que a gente vê quando olha lá fora, né? Nenhuma coisa material. E aí, bum! E começou a aparecer galáxias e planetas e estrelas e tudo. O que aconteceu entre não ter nada material e de repente ter? O que aconteceu? Naquele instante aí, te dou uma dica. Deus falou. E o Logos eterno se manifestou e tudo foi criado. Aquele banco que você está sentado é a palavra de Deus de segunda mão. Tudo isso foi composto e feito da palavra de Deus. Fala que nele era vida e a vida se tornou a luz dos homens.
A teoria mais moderna do astrofísica é que perto de cada grande estrutura no universo tem uma camada de luz infinitamente fino, mas que contém todas as informações sobre aquela estrutura física. Eles estão achando que o universo é feito de luz. A gente já sabia. Está aqui. Aí quando eu começo a comparar com escrituras, como nele que nós existimos e movemos, escrituras como aquela que fala que ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder, eu fico mais e mais empolgado com esse Logos eterno, com seu poder, com sua criatividade, com a luz que ele é. Agora, eu submeto aos irmãos hoje que nós nunca devemos chegar a este documento, precioso que é, não devemos chegar a esse documento sem ser acompanhado pelo Logos eterno. É isso mesmo. Porque a letra, mas o Espírito vivifica. Quantos querem ter um relacionamento vivo com a palavra de Deus? O documento dá contexto para nós, mas o que dá vida é a presença dele. O contexto é muito importante, mas é de igual importância que estejamos acompanhados pela presença do Logos eterno. E eu fico pensando num crente sentado lá, e abre as Escrituras e convoca a presença do Logos eterno, da palavra eterna. Eu não sei porque eu vejo ele chegando como se fosse uma raio. Agora entrou na minha cabeça raio-x, não vou lembrar. O laser, um raio laser, né? Então está sentado lá, abre a Bíblia, fala, ó Jesus, faça viver para mim. E chega. Buscar o Senhor não é uma coisa quieta. É cheio de vida. É dinâmico. É luz. Explodindo no seu ser. É contemplar a glória de Deus ao ponto de não conseguir explicar com palavras. É o Espírito Santo te ensinar sobre todas as coisas. Vocês sabem o conceito bíblico da verdade? É muito interessante, né? Aqui fala, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, pense naquela declaração. A lei de Moisés tem erros? Não. Cada ponto na lei que Deus inspirou Moisés a escrever, cada ponto é verdadeiro? É verdadeiro, não tem erros. Então, mas parece que somando todas as coisas escritas, a Bíblia ainda não define como a verdade. A lei é excelente, a lei é perfeita, a lei é um monte de coisas positivas que a própria Escritura fala, mas somando tudo parece que não... a lei, falando isso, é o termo que os judeus usavam para se referir às Escrituras, né? Então, as Escrituras são perfeitas, são boas, são maravilhosas, são verdadeiras, mas somando todas as ideias das Escrituras, você ainda não tem a verdade, porque fala que a verdade veio através de Jesus Cristo. O que é que isso nos ensina? Que o conceito da verdade na Bíblia não é um agrupamento de ideias. Esse é um conceito acadêmico, mas não é o conceito da Bíblia. Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
A verdade mesmo reside na pessoa de Jesus, não em qualquer agrupamento de doutrinas que a gente possa ter, ou uma teologia sistemática que a gente possa aderir. Eu acho tão triste quando um monte de seguidores de Cristo começam a brigar sobre ideias, sobre palavras, sobre... né? Porque se nós seguirmos Jesus, a pessoa de Jesus, esse Logos eterno, nós todos estamos seguindo a verdade. E Ele vai cuidar de nossas ideias, né? Ele vai cuidar disso. Então, quem é mais sutil? Uma pessoa ou uma lista de ideias? Você pode falar doutrinas se quiser. Agora, no Novo Testamento, onde traduz doutrinas, a palavra mesmo é didáticos, é ensinos, ensinamentos. Eu não sei por que traduzir doutrinas. Francamente, até hoje não sei. Mas é mais sutil uma pessoa, né? Qual é a mais sublime? Uma pessoa ou um agrupamento de dogmas? Uma pessoa. Né? Quantos aqui conhecem Jesus? Levanta a mão. Você conhece, você vai para o céu, o Espírito dele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Você vai passar toda a eternidade com ele. Você tem o Espírito pelo qual você fala, o Espírito de adoção pelo qual você fala, Abba, Pai. É você? Amém. Então conhecemos Jesus aqui. Quantos conhecem 1% de tudo sobre Jesus? Ninguém? Porque 1% de infinito também é infinito. Vocês sabem quando nós vamos chegar ao fim, saber tudo sobre Jesus? Nunca. Mas sempre vai ter novas coisas para descobrir, vai ter novas aventuras para viver, porque Ele é vida. Ele é vida. Agora, eu quero encorajar os irmãos a deixar a palavra viver, porque é aí que você vive a aventura de ser um seguidor do Senhor. Você vive e você vai aqui não tanto para achar o que eles chamam de verdades proposicionais. Você vai aqui para achar uma pessoa. E aquela pessoa se torna para você e tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. É Jesus, o Logos eterno. E tem uma terceira maneira que a palavra, as Escrituras falam sobre a palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 3, de 2 a 12, você pode ler depois, que estou meio correndo aqui para dar pelo menos esboço, né? Ele fala lá, eu tenho que ler 2 ou 3 versículos, não dá. Não dá. 2 Coríntios, capítulo 3. Vós sois, versículos 2 e 3 pelo menos. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, sabe o que acontece? Quando a gente pega as Escrituras e nós nos separamos para um tempo com o Senhor, abrimos nossa Bíblia e a gente convida a presença da palavra eterna e Ele chega e começa a nos ensinar. Ele começa a escrever essa palavra em nossos corações. E somos transformados de dentro para fora. E nós nos tornaremos, então, a palavra do Senhor para uma geração perdida. Eles falam sobre 3 crentes que morreram e acordaram no inferno. Um era de uma igreja bem calvinista, e uma era de uma igreja de confissão positiva, e o terceiro era um jocumeiro. Não queria confessar essa parte, mas...
Aí o calvinista, ele falou, pá, que coisa! E eu era predestinado ao inferno esse tempo todo, não sabia. Eu podia ter aproveitado a vida mais. Né? E o rapaz da igreja de pensamento e confissão positiva, ele estava lá falando, não está quente, não está quente, não está quente. João Cumeiro pegou sua Bíblia, foi por um canto lá, sentou, abriu a Bíblia e disse, Senhor, quem é que está querendo me ensinar agora? Mas, na verdade, é apenas uma piada, mas nós, em nossos momentos de necessidade, em nossos momentos de alegria, em nossos momentos de paz e em nossos momentos de angústia, nós temos que ir e abrir esta palavra aqui e convidar a presença do Logos Eterno e deixar Ele escrever Sua palavra em nossos corações. Uma vez eu estava vindo do sul eu morava em Minas naquela época, agora eu moro em Curitiba mesmo. E eu estava chegando em São Paulo, e eu tinha passado 30 noites em 90 dias no ônibus. Então, em 3 meses, 30 viagens noturnas no ônibus. Eu estava bem cansado. Então, eu estou chegando em São Paulo dizendo, Deus me dê um lugar nessa... Porque tinha um ônibus que ia de dia, de São Paulo para Minas. E era com a aviação Cometa. E se eu não pegasse, eu tinha que esperar a noite lá na rodoviária o dia todo para pegar mais um ônibus à noite. Então, eu estou orando. Eu corro para o guichê quando chegamos na rodoviária. E eu orando para ter o lugar certo, eu chego lá, compro minha passagem, fico muito contente, consegui uma passagem, eu vou para o ônibus. Quando eu achei meu lugar, a primeira coisa que eu vi era um tênis vermelho, enorme assim, aquele tipo alto, feito de pano, né? E uma perna saindo do tênis assim, desse tamanho. E meu olho seguiu aquela perna para cima e ficou maior e maior e maior, como as pernas costumam fazer. E lá está sentado um homem enorme, gordo, em todo o lugar dele e a metade do meu lugar. E eu virei e consegui entrar lá, mas todo esse lado do meu corpo estava todo envolvido numa carne quente, gelatinosa e úmida. E eu estava tentando inclinar para o corredor, mas não estava adiantando muita coisa, não. E estava começando a suar onde tocava. Saindo de São Paulo, eu estou... droga de um... Deus chegou e disse, Jimmy, o que você está fazendo? Eu estou numa viagem, Senhor. Ele disse, mas você não orou para ter um lugar e o lugar certo? Eu disse, orei, mas não funcionou. Aí ele disse, Jimmy, quando você orou, você estava pensando só no seu próprio conforto ou estava pensando nos meus propósitos? Eu disse, está pensando no meu conforto, Senhor. Ele disse, mas eu estava pensando em algo mais importante. Agora eu tenho uma tarefa para você. Eu disse, tá bom, Senhor, o que é? Eu quero que você vire para este homem, fale 3 coisas com ele. Primeiro, você não está sentado aqui por acaso, eu te trouxe como mensageiro pessoalmente escolhido por mim para falar com ele. Segunda coisa, eu quero que você fale com ele que eu não desisti dele. E terceira coisa, você fala com ele que eu o amo e o quero. Eu disse, tá bom, Senhor. Mas eu estava de mau humor ainda, né? Porque ainda estava lá, aquela... Então, virei para ele, não dei bom dia, não sorri, não falei nada. Eu falei assim, seco, assim, eu falei. Deus disse que eu estou aqui como mensageiro pessoal para você, não por acaso, mas porque Ele me mandou, especificamente para falar contigo. A mensagem
duas coisas. O primeiro, ele não desistiu de vocês. Segundo, ele te ama e te quer. Aí eu fiquei calado. Aí esse homem começou a chorar. E ele chorou e chorou. E eu pensei, mas o que é que eu fiz? E tudo estava ficando mais úmido ainda. E quando ele podia falar de novo, ele olhou para mim e disse, você não tem como saber disso. Ele disse, mas eu fui a São Paulo para ver os melhores cardiologistas do Brasil. E falaram que não tem como podem me ajudar, eu vou morrer mesmo. Ele disse, até 7 anos atrás eu andava com Jesus. Mas aí eu vi algumas coisas no mundo que eu queria. E eu, friamente, virei minhas costas de Jesus e excluí ele da minha vida para eu ter o que eu queria no mundo. E achava que, agora que eu estou em apuros, eu não podia voltar para ele, que não era digno. Mas se ele te mandou para mim, para dizer que ele não desistiu de mim, e que ele me ama e me quer. Aí ele começou a chorar de novo, e ele disse, eu vou andar com ele até o fim dos meus dias aqui na terra. Quantos querem ser a palavra viva assim? Então vou orar por vocês. Senhor, olhe para nós esta manhã. Abre os olhos de nosso espírito para a gente compreender essas coisas, Senhor. Venha selar em nossos corações um desejo, uma capacidade de habitar na Tua palavra viva. Que os membros dessa igreja sejam marcados e conhecidos como pessoas que andam na palavra viva do Senhor. Que são transformados de dentro para fora e que dão um testemunho poderoso para o mundo lá fora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Em nome de Jesus. Obrigado, Jimmy. Obrigado, Lucas. Deus abençoe você. Querido, se essa palavra tocou o seu coração, não é por acaso. As coisas de Deus não acontecem por acaso. Não é por acaso que o Senhor envia um homem tão ocupado como o Jimmy para vir para cá nessa manhã, para falar algo tão relevante. Senhor, a Tua palavra tem sido relegada a um plano tão ínfimo, tão pequeno. Quantos de nós temos lido a Tua palavra? E quantos de nós temos entendido que quando lemos a Tua palavra, nós lemos Jesus. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Por isso, que nessa manhã possamos olhar para as nossas vidas e ver como nós temos levado a nossa vida com Deus. E a razão pela qual muitas vezes nós apenas temos um conceito bíblico, mas não uma vida na palavra. Então, enquanto nós cantamos, permita que o Espírito Santo movimente-se no seu coração agora. Jesus te trouxe aqui, como levou o Jimmy a sentar ao lado daquele homem, porque ele tem algo com você. Você veio aqui não apenas para cumprir um ritual domingueiro. Você veio aqui porque o Espírito de Deus tem algo com você. E Ele nos elegeu para sermos representantes da Sua palavra, porta-vozes dEle. A expressão dEle aqui nessa terra. Em nome de Jesus.